Hebreus, capítulo 1, de 5 a 14. Jesus é superior aos anjos. Está escrito assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: Aquele que faz a seus anjos ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permanecerás. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Oremos. Senhor Deus, nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra, que foi lida, ó Deus, nesse momento, entre aos nossos ouvidos, entre as nossas mentes, ó Deus, que semeie o nosso coração, que faça em nós moradas, Senhor, que frutifique na tua igreja, para a honra e glória do teu nome, edificando o teu povo, ó Deus. Sabemos que a tua palavra é que salva, a tua palavra é que cura, a tua palavra é que liberta, Senhor. Por isso nós amamos a tua palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai, por meio da tua palavra. A tua igreja está de ouvidos, ó Pai, para entender e ouvir uma palavra tua, que toque aos nossos corações, que nos direcione, ó Pai, e que abençoe a vida do teu povo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos meditando, então, na carta aos Hebreus. Eu acho que é interessante nós comentarmos rapidamente, de novo, que falamos na mensagem passada. Essa carta nós não sabemos ao certo quem escreveu ela. Alguns tentam supor que foi Paulo, outros Lucas, outros até mesmo a mulher, Priscila, esposa de Áquila. Mas enfim, ao certo é que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas o que sabemos é que ela tem um propósito nobre, um propósito evangelístico também, um propósito de firmar a igreja que passa por perseguição. Possivelmente os cristãos judeus, em torno da época do ano 70 depois de Cristo, com as perseguições costumeiras, o cristianismo não era tão bem aceito, eles eram perseguidos de certa forma por Roma, de certa forma pelos próprios judeus. E quem dirá pelas próprias provações do inimigo, as provações da carne. O fato é que eles eram perseguidos e possivelmente alguns deles, por serem judeus, estavam retornando ao judaísmo. Então há um ensinamento interessante aqui, um ensinamento para a igreja, um ensinamento que a gente pode prestar atenção já. Quando as coisas estão ruins ou as coisas precisam ser mexidas, irmãos, a gente não pode ficar de braços cruzados também. Está lá a igreja sendo perseguida, com problema, com dificuldade. Me imaginar uma igreja com dificuldade, perseguido, espalhando, os irmãos se desunindo, o cristianismo se fragmentando, alguns voltando para o judaísmo, retrocedendo, irmãos, a um patamar anterior. O que a igreja faz?
Fica simplesmente assistindo de camarote o que está acontecendo? Não. Então, o Senhor Deus levantou alguém para entender o que estava acontecendo nessa problemática e para escrever alertando o povo, falando, não volte para o judaísmo, eu vou dar centenas de razões para vocês permanecerem em Cristo, na palavra, no Evangelho, apesar das dificuldades, apesar das provações e apesar de parecer ruim e vocês não verem imediatamente recompensas. Então foi para isso que a carta aos Hebreus foi escrita. E para, é claro, mostrar então a superioridade de Cristo, a majestade de Cristo em relação às sombras, ao sistema judaico, aos rituais, à religião, ao misticismo e uma série de outras coisas que envolviam o judaísmo. Agora Cristo está sendo mostrado aqui muito superior a isso, superior aos sacerdotes, superior aos profetas, superior aos anjos, é o que nós vamos trabalhar nessa noite, superior ao tabernáculo, superior a Moisés, superior ao sumo sacerdote. Cristo é a expressão máxima de Deus, irmãos, e a expressão máxima daquilo que a igreja almejava e precisava. Então nós estamos vivendo, como dito na última mensagem, nós estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo em contato com aquele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Não há para onde fugir mais do que isso. Qualquer coisa que você fuja para isso, ou, longe disso, é decair alguns graus em relação ao que o Senhor quer de nós como igreja. Sempre que nós vemos Cristo como insuficiente de alguma maneira, é porque a falha está na igreja. Sempre que precisarmos de alguma coisa a mais, é porque a falha está em nós, e essa carta serve para nós. O que nós poderíamos querer? Experiências místicas angelicais? Essa carta serve para a igreja. Ela está falando, Cristo é superior a isso. Não é preciso viver, querer e nutrir experiências místicas com anjos, se nós temos contato, relacionamento e vida com aquele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Não é mais necessário, Cristo é suficiente, portanto. Amém, irmãos? Então, o escritor faz aqui uma tese, na verdade, que ele produz alguns argumentos e ele vem explicando num texto majestoso. É como assim, você já parou para o momento que você senta com seu amigo e vai falar de Cristo? E aí você começa a puxar texto da Bíblia para tentar mostrar e a pessoa às vezes reluta e você puxa outro texto e outro texto e outro texto e vai confirmando? O autor fez algo parecido aqui. Ele busca vários, pelo menos 5 argumentos baseados no Antigo Testamento, que ele está falando basicamente para judeu e o Novo Testamento está em formação. Então, por isso que a gente leu Salmo 104, tem referências que estão aqui, Salmo 110 tem referências que estão nesse texto que nós lemos de Hebreus. Então, ele busca vários argumentos no Antigo Testamento para mostrar, olha, Cristo é superior a isso. Cristo é superior aos anjos. Aí você deve falar assim, mas todo mundo sabe que Cristo é maior que os anjos? Essa mensagem não serve para a igreja? Ou na mesma época, ou naquele contexto do Novo Testamento, alguém poderia também pensar assim, os cristãos já sabem, imagina, irmãos, ter pregação, as cartas de Paulo circulando ali, originais. Os evangelhos já começando a ser produzidos, década de 60, e já começando a circular dentro da igreja. Gálatas possivelmente já existia, as cartas de Paulo, muitas delas. E será que a igreja não sabia? Então será que é uma mensagem irrelevante? A resposta é a seguinte, não, porque existia no passado, existe no presente e vai existir no futuro ainda muitos problemas em relação à angelologia, em relação aos anjos, em relação ao relacionamento da igreja com os anjos.
Isso não é um problema que ficou no passado, irmãos. É um problema que existia na época de Cristo, no judaísmo de Cristo. É um problema que existiu antes de Cristo, no período intertestamentário. É um perigo que existiu, o problema que existiu no passado. É um problema que existe hoje e é um problema que vai continuar existindo. E a gente precisa, portanto, ensinar a igreja e trabalhar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então eu vou mostrar alguns problemas, rapidamente, alguns problemas que existiam, porque o contexto lá, eu acho que vai ficar mais vívido quando a gente enxergar a imensidão dos problemas que o judaísmo nutriu por causa de sua falha angelologia que tendeu para o misticismo. Os judeus tiveram um crescente interesse a respeito dos anjos, sabe quando? No período intertestamentário. Está tudo abanando. Sabe onde surgiu o problema com anjos? O problema com anjos surgiu no período intertestamentário. Período em que Israel, Judá é destruído pela Babilônia. Presta atenção aqui, irmãos. Vocês estão tudo olhando o ventilador. Está todo mundo lá olhando o ventilador. Presta atenção aqui. O problema surgiu no período intertestamentário. O que aconteceu no período intertestamentário? É o período em que não tem profeta. A igreja sabe disso. Algumas bíblias deixaram até como simbolismo 4 folhas em branco, representando ali cerca de 400 anos em que não houve revelação entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. Ora, pensa comigo, não há revelação de Deus, não há profetas, não há voz autorizada de Deus. O que acontece com o povo? Eles começam a cair, às vezes, no misticismo. A figura, então, angelical, a figura dos anjos, da ação dos anjos, então começou a ser enaltecida, começou a ser exaltada. O problema, na época, é que os judeus e a espiritualidade judaica trabalhou a ideia dos anjos um pouquinho de modo equivocado, dando mais ênfase aos anjos do que eles eram devido, extrapolando a função deles, trabalhando misticamente, trabalhando algumas ideias sem cabimento, ideias místicas mesmo, de culto, de contato, e vários elementos desses surgiram e chegaram no Novo Testamento temáticos em relação aos anjos. Então eu vou começar falando algumas tradições, alguns ensinos, alguns problemas em relação aos anjos. Primeiro deles, um comentário aqui de João Calvino acerca dessa passagem. Havia uma tradição comum entre os judeus de que a lei fora dada por meio de anjos. Então, quando você olha no Antigo Testamento, na seção da lei, no Êxodo, você não vê a aparição de anjos lá. Mas no Novo Testamento, e até mesmo os escritores bíblicos, eles trazem a ideia de que a lei foi mediada por anjos. Então, esse conceito, essa de fato, reconhecimento angelical, a gente vai até supor verdadeiro, porque está escrito na Bíblia, Paulo falou disso, alguns escritores falaram dessa mediação, mas você vê que essa ênfase surgiu a partir do período entre os dois testamentos e o período bíblico. O problema então surgiu a figura dos anjos e havia menções honrosas que diziam sobre anjos algumas coisas que eram fantasiosas. E inclinaram-se, de repente, o judaísmo à superstição. Então eles começaram a obscurecer a glória de Deus mediante uma exaltada e exagerada exaltação dos anjos. Mais ou menos esse é o problema. O problema enfatizou-se muito os anjos. Quando o homem não encontrou mais a revelação, não encontrou a voz de Deus, ele tentou suprir isso por outros meios, então surgiu a figura de anjos. Uma crença, então, surgiu e foi enaltecida essa ideia dos anjos mediar a entrega da lei, mas isso não é o maior problema. Uma crença estranha e popularmente crida entre os judeus na época de Jesus era a ideia da existência de anjos da guarda. Então, no desenrolar dessa angelologia dos judeus, surgiu um problema, um falso ensino acerca de anjos da guarda. Então, para os judeus,
Então eles enfatizavam tanto a existência, a presença dos anjos, que eles acreditavam que existia um anjo para cada pessoa, e esse anjo ficava continuamente com você, e a missão dele era te guardar. E mais ainda, além de eles acharem que tinha um anjo da guarda para cada pessoa, esse anjo poderia ter a sua própria, poderia, de certa maneira, aparecer e se manifestar com a sua própria fisionomia. Então, olha como acontece o desenvolvimento de uma ideia, a ponto das pessoas acreditarem, e a Bíblia não dá margem para isso. A Bíblia fala, de certa maneira, dos cuidados de Deus pelo seu povo, de modo geral. Ela fala assim que existe anjos, mas não fala que tem um anjo acampado, que tem um anjo da guarda, exclusivo para você, e você vai ter um contato e buscar até um contato místico com esse anjo. Então, Atos 2, 12, 15, por exemplo, o escritor diz o seguinte: eles disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Qual o contexto disso? Pedro estava preso e o Senhor, milagrosamente, usando anjos. O problema aqui não é nós denegrirmos a imagem de anjos, mas é colocarmos eles no seu devido lugar, na sua devida função. Então anjos liberam a Pedro da prisão a mando de Deus. Servem ao Senhor para o avanço do Evangelho. Pedro vem embora então, estava preso e ele vem embora. E bate na porta e quer entrar. A serva olha e fica assustada. Ué, Pedro não estava preso? E agora está aqui? Assustada, ela fecha a porta na cara dele e sai correndo para falar para os outros. E eufórica, gritando, Pedro está aí, Pedro está aí. Pedro foi liberto. E as pessoas, então surge o texto, Atos 12, 15. Ele lhes disseram, está louca, falaram para ela, você está louca, mulher. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Pedro está lá na porta. E o pessoal, está louca. Não, então há uma possibilidade. É o seu anjo. Então isso é uma narrativa, irmãos. A gente tem como princípio interpretativo ter o seguinte discernimento. Nem tudo que está escrito é para você levar o pé da letra. Uma narrativa está dizendo o que aconteceu, o que ela falou. A Bíblia não está apoiando, por exemplo, essa ideia. Ela está registrando a história. Então, a conversa das pessoas, dizendo que era o seu anjo. Então, havia esse pensamento judaico. Um anjo da guarda, um anjo que acompanhava. E isso extrapolava tanto que algumas pessoas aí começaram a pensar que você existia um anjo bom e também existia um anjo mau. Então, de certa forma, ficava os anjos ao seu redor e quase naquela coisa de batalha espiritual a todo tempo. E o anjo bom era para te proteger do anjo mau. Era quase aquela coisa de desenhozinho animado, então. Quando a pessoa pensa, aparece aqui, pá, um balãozinho, o anjo bom. Um balãozinho, o anjo mau. E fica aquela briga. Na verdade, o pensamento deles era uma coisa até mais literal. O anjo bom existia de fato, o anjo mau também existia. Então esse era o pensamento. Tinha outra crendice. Quer ver outra crendice em relação aos anjos? Então imagina, tinha essa ideia de que os anjos mediaram a lei, de que você tinha um anjo da guarda. Isso era uma crença popular. Imagina, irmãos, você vai e arranca isso. E chega para a pessoa e fala, não tem anjo da guarda. Esse às vezes o problema, irmãos. Que as pessoas se agarram nessas coisas. Quando você vai lá e tenta tirar e fala, olha, não precisa de anjo da guarda. Deus habita em você. O Espírito Santo está morando com você. Deus dos altos céus está protegendo o seu povo e guiando o seu povo. E se preciso for, ele envia sim um anjo. Mas não tem anjo da guarda ao seu redor, particular e com morada permanente ao seu lado. Por quê? Porque Deus não quis assim. Justamente, talvez, um dos motivos seja para não incitar o misticismo e a idolatria na vida das pessoas. Talvez um dos motivos, até bem plausíveis, é você não ser místico e não ser idólatra. Porque na Bíblia, todas as vezes que você vê a aparição de anjos, muitos servos de Deus se prostraram para adorar anjos. Foi assim com João, foi assim com outros servos do Senhor. Os profetas desabavam aos pés dos anjos, e assim continuamente.
Então o Senhor não quer idolatria nem misticismo, e não há base bíblica para dizer que existe um anjo. Há um contexto bíblico para dizer que o Senhor protege o seu povo. Anjos da guarda não é um conceito claro, bíblico, que a gente possa advogar. Mas outra crendice, então, popular. Vocês já ouviram falar do tanque de Betesda, não é isso? E todo mundo vê os milagres do tanque de Betesda e vê o que acontece ali. O texto diz assim, sobre o tanque de Betesda: nestes havia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. O problema é que, numa análise bíblica, e num estudo um pouquinho mais detido, você percebe que essa parte em que fala que havia um anjo que descia e agitava as águas, isso na verdade também é uma expressão e uma crendice popular. Os originais, a maioria dos originais não tem essa parte. A maioria dos comentaristas também são unânimes em dizer que essa parte dos anjos, fazia parte de uma crença popular. Eles viam as águas mexendo, possivelmente eram fontes termais, e quem já foi em fontes termais, vê que elas borbulham, elas mexem, algumas com uma frequência diferente da outra. E todo mundo sabe que fontes termais têm propriedades medicinais. Agora o que acontecia é que foi criado todo um entorno místico em relação a isso. Olha, naquele lugar tem anjos que vão lá, e que mergulham lá. E quando movimentam-se as águas, o primeiro que entra é curado. Agora olha se isso é coisa que tem um fundamento bíblico, irmãos. Analisa teologicamente. Deus montando um sistema desse, analisa. Por que Deus manda um anjo para mexer a água? Porque não cura diretamente. Depois, por que tem essa corrida maluca, essa competição? O primeiro que entra, o segundo perdeu. Perdeu, amigo, não, volta para trás. Agora você vai esperar, porque a regra é assim. Quando entrar o anjo, tem que ser o primeiro. É um negócio meio sem cabimento, irmãos. Depois, curava a pessoa de todas as doenças. Era um negócio mágico, irmãos. Curava todas as doenças. Você tem passagens em que Jesus cura cegos, e há um testemunho bíblico das pessoas falando o seguinte: jamais se viu isso em Israel. A própria Bíblia, em outros textos, fala que Jesus operou coisas que jamais se viu. Curar um coxo, curar um cego, curar doenças. É claro, irmãos, uma pessoa com problema de pele numa fonte termal, é muito fácil ela mergulhar e sair e de fato ter algum resultado. Agora o texto fala: porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando, o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. De qualquer doença. Aí estudiosos foram ler, foram pesquisar, foram olhar os textos mais antigos, os textos mais confiáveis. E aí começaram a perceber que muitos dos manuscritos mais antigos não têm essa passagem. E os que têm, já nos manuscritos antigos, colocam com simbologia, como se fosse uma aspas, dizendo que o texto não poderia ter sido acrescentado. Os textos já antigos já traziam essa recomendação. Então, vai para judeus e falam assim: não tem anjo aqui. Não é anjo que agita aqui. O que vai acontecer? É uma crendice popular. Eles acreditavam em anjo da guarda, acreditavam que os anjos movimentavam lá e curavam pessoas. Acreditavam que os anjos mediaram a lei. E aí continua. Deixa eu ver mais um problema aqui. Mais um problema. Aí você vem um pouco mais no Novo Testamento, já nos escritos de Paulo. E aí Paulo começa a orientar a igreja. Quem não se lembra de Colossos? Que aí o Paulo fala assim: ninguém se faça hábito contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos.
Na igreja de Colossos, por causa do gnosticismo ali embrionário, já existia culto aos anjos. Vamos ver o contexto. Nós estamos no contexto, irmãos, dos problemas com os anjos. Então, na igreja começando, já tinha culto aos anjos na igreja de Colossos. Quer ver outro problema sério com relação aos anjos? Na passagem de 1 Coríntios 11:10, uma passagem difícil, daquela do véu, tem uma argumentação para a mulher colocar o véu lá em Corinto. Um dos problemas, um dos pensamentos, naquela época, o texto é assim, vou ler o texto. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, olha o argumento de Paulo falando para Coríntios, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. É claro que isso tem um problema particular na época, muito difícil de você entender por que Paulo mandou as mulheres usar véu. E é claro que no final ele fala que não é costume da igreja, era uma coisa local. Então a gente tem isso bem certo já, bem firmado. Mas para aquela igreja ele fala e dá vários argumentos que a mulher teria que usar véu. E um desses argumentos, aí um dos mais difíceis, ele fala por causa dos anjos. E aí, possivelmente, o entendimento correto disso é que os anjos acompanham, de certa forma, o progresso do evangelho, o progresso da igreja, o culto. De certa forma, há um acompanhamento celeste. Não quer dizer que existam anjos aqui, exatamente nesse momento, e por causa dos anjos. Mas, de certa forma, ele está trabalhando essa ideia geral de Deus e dos seus servos angelicais, acompanhando o progresso da igreja. Ok, então por causa dos anjos também é um argumento. A gente deve se portar com reverência na igreja. Se está dando problema a mulher com cabelo sem véu, então coloca-se o véu e etc. Mas olha o que está por trás do contexto judaico. O que eles entenderam? Paulo falou para dizer mais ou menos isso. O que eles entenderam? Havia uma ideia judaica estranha para explicar isso, essa ideia dos anjos. Olha uma ideia deles. Olha uma ideia que descambichou esse texto. Para onde é que foi o entendimento por causa do misticismo? E a gente lê conforme nossos olhos, irmãos. A gente lê conforme nossos óculos, melhor dizendo. Se você tem os óculos místicos, tudo que você enxergar, você vai puxar para isso. Se você tem um determinado entendimento, você também vai fazer uma sua leitura conforme isso. E olha o que aconteceu aqui, uma ideia estranha. Alguns judeus da época, rabinos, falavam que aqueles anjos lá de Gênesis 6, 1, 2, filhos do homem, os filhos de Deus, aqueles filhos de Deus, alguns rabinos falavam que eles eram anjos. Filhos de Deus, que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres. E se fosse anjo e mulheres, era um negócio estranho, um negócio fora do normal, do natural. Então eles falam, aqueles anjos, aqueles filhos de Deus eram anjos, e aqueles anjos ficaram apaixonados pelas mulheres, filhas dos homens, que eram belas, e ficaram seduzidas por causa dos seus cabelos. Seus belos e longos cabelos, suas madeixas enfeitiçavam os anjos. Portanto, irmãs de Corinto, vocês devem pôr o véu para que as suas madeixas também não provoquem tentações aos anjos que estão correndo. Tem até uma música que não é tão antiga assim daquela época. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, em todas as direções. Então tem uma música aí que envolve anjos, esse contexto bem recente, Então é quase o que eles pensavam lá em Corinto. Então tem anjo aqui, então as mulheres não vão tentar os anjos, Ô mulheres, olha a roupa, olha a decência, olha o cabelo. Então vamos tentar aí ter cuidado para não tentar os anjos, por favor, No culto não pode tentar os anjos. É um pensamento equivocado sobre os anjos. Mas aí vai para Israel e fala, não tem anjo no meio do culto, voando, para lá e para cá. Deus pode até mandar, não vou falar que não vou fazer um absoluto, não tem nunca, eternamente, é proibido a entrada de anjos naquela porta. Não é essa a ideia. Mas não é a ideia também que todo culto abriu a porta tem um anjo sentado. Ou tem um anjo voando aqui. Também não é assim. Então possivelmente não tem anjo voando, anjo rodeando. A Bíblia também não manda a você orar por anjos.
a coisa de anjos, irmãos. Olha para vocês verem, agora mais para o nosso contexto. Como a coisa de anjos e o misticismo também é muito da nossa época. Eu já cansei de ver pregador, tem um pregador aí, que ele sempre faz essa oração no começo das pregações dele. Ele começa orando para Deus mandar anjos a um raio de não sei quantos quilômetros para limpar o território, para varrer os demônios ao redor. Então, às vezes começa chamando anjos. Você começa o culto, às vezes chamando anjos. Então, esse misticismo, esses problemas, às vezes, com os anjos, também é uma coisa da nossa época, irmãos. Músicas, tem anjos voando nesse lugar. E os crentes abraçaram isso também, irmãos. Em qual a gente fala cristãos, de modo geral, católicos, protestantes, evangélicos. No meio do católico é mais latente isso. Orações a anjos. Imagenzinha de anjos. Adesivo de anjos. Devoções a anjos. Mas você não vê clareza na Bíblia. Não existe clareza na Bíblia. A Bíblia falando, busque anjos. Ore por anjos. Busque a presença de Deus e dos anjos. Não tem isso na Bíblia. E às vezes há devoção. Há pessoas que se ajoelham e oram, buscando a presença de Deus e que venha um anjo também. A Bíblia não manda fazer isso. Então, no nosso contexto, irmãos, a gente tem problema na igreja também. Existe superstição popular também, a respeito dos anjos. Quem nunca foi, às vezes, num momento trágico, de um enterro de um bebê, de uma criança, de um recém-nascido, e você não ouviu, olha o anjinho, vamos enterrar um anjinho. Ou muitos acreditando piamente que a criança vai virar anjo no céu. E agora, Eugênio? E agora, Eugênio? O que a gente faz? Que não é mais anjo. Pessoas acreditando que as criancinhas... ou eu estou errado. Não é um senso comum, às vezes, tem pessoas que acreditam que o bebezinho vai virar anjo. Não existe isso na Bíblia, irmãos. É crendice. É crendice popular, é misticismo popular. Então, se Hebreus trabalha a respeito de problemas com anjos, a igreja tinha problemas no passado, a igreja tem problemas no presente. E a igreja vai ter problemas no futuro. E nós precisamos ler Hebreus e aplicá-lo justamente à nossa época e às nossas necessidades também. Então o autor vai dar algumas recomendações. Ele vai falar, Jesus é maior do que os anjos. Em nome de Jesus, igreja. Ao invés de orar para anjos, ore para Jesus Cristo. Ao invés de buscar anjos, busque ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ao invés de necessitar de experiências com anjos, busque experiências com Deus Trino. Porque Ele é a máxima revelação de Deus, o Senhor Jesus. E Ele é superior a anjos. Então o texto de Hebreus vai dar alguns argumentos a respeito disso. Por que Jesus é maior do que anjos e a gente deve tê-lo como primazia? Primeiro, versículo 5. Pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Jesus é filho de Deus, irmãos. Anjos não são chamados de filhos de Deus, no sentido em que Jesus foi chamado. Jesus é chamado de filho de Deus por natureza. Ele é filho por natureza, por essência. Por um mistério da Trindade, ele ocupa a posição de filho, eternamente. Ele é o coeterno filho. Não teve um momento que Jesus deixou de ser filho. E não teve um momento que o Pai deixou de ser Pai. Pode ser que nós venhamos a compreender ele como filho em algum momento na história, ele foi revelado em algum momento na história. Mas desde a eternidade, a Trindade é completa e plena, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como vai entender isso? Que o Filho é eternamente Filho. Que anjo pode ser chamado Filho eterno, eternamente Filho de Deus? Não tem. Nós somos chamados de Filho de Deus, não é isso? João, capítulo 1, versículo 12, a todos que nele creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, mas também por consideração, por adoção,
pela obra remidora. É muito diferente eu ser chamado de filho de Deus e o Senhor Jesus Cristo ser chamado de filho de Deus. Ele é o filho de Deus por excelência e ninguém é filho de Deus como ele. Por isso a Bíblia fala assim: a qual dos anjos jamais foi dito isso? Tu é meu filho. Mas a Jesus Cristo foi dito: tu és o meu filho. Eu hoje te gerei, te dei autoridade, te dei uma posição eterna de reinado. É mais ou menos esse sentido, eu hoje te gerei. Está vendo a diferença, irmãos? O autor está desafiando com um argumento aqui. Primeiro argumento, ele está desafiando. A qual dos anjos, do menor ao mais elevado, a qual deles foi dado o nome de filho de Deus? A nenhum. Então eles estão abaixo de Cristo. Não pode igualar anjos a Cristo. Não pode. Isso é idolatria, isso é blasfêmia. Isso é rebaixar o Senhor Jesus Cristo. Não pode fazer isso. Amém, irmãos? Primeiro argumento. Segundo argumento. Não, continuando o primeiro argumento. Ele está continuando, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Cristo encarna, a encarnação de Cristo, existe um decreto. Nós estávamos falando hoje na escola bíblica de decreto divino. Isso aqui é uma ordem, um decreto de Deus. Quando o Filho encarnar, quando o primogênito for introduzido, os anjos devem lhe adorar. Por que então não colocar Jesus supremo, tendo a primazia, tendo a superioridade, e colocar anjos no lugar de Cristo? Não é bíblico. A Bíblia está falando: os anjos devem adorar o Senhor. E Jesus não adora anjos. Jesus é superior. Outro argumento, versículo 7. Aí ele fala assim: ainda não acredita na supremacia de Cristo. Vocês querem voltar para o antigo judaísmo? Vocês querem voltar para a superstição toda, para esse engodo todo? Vocês querem voltar para ficar, talvez, até cultuando anjo? Um outro argumento, versículo 7. Ainda, quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. O Senhor Jesus Cristo é diferente dos anjos por causa de posição também, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, o texto diz bem claro, é Deus. O versículo 7, versículo 8 fala assim: mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus. Irmãos, no Novo Testamento não há dúvida de que Cristo é Deus. Há textos que falam como esse claramente: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Está falando de Jesus aqui. Está falando de Cristo. Então está falando de anjos e de Cristo. O que foi falado de anjos? Quanto aos anjos diz: aqueles que a seus anjos faz ventos, e seus ministros labareda de fogo. Isso aqui está falando que os seus anjos são servos. Eles são como o vento, eles são rápidos como o vento, obedientes como o vento, e eles são tão eficazes como labaredas de fogo. E eles são os teus anjos, os anjos de Deus, foram feitos servos. Então o argumento é: está vendo? Os anjos são servos. Eles são como ventos. Eles obedecem ordens rapidamente. Eles cortam os ares. Daí também o misticismo de atribuir asas aos anjos. Vocês sabem que possivelmente os anjos não têm asas. Não é, irmãos? Possivelmente os anjos não têm asas, mas por causa da metáfora da velocidade deles cortando os ares,
e da metáfora em Isaías de colocar um querubim com 6 asas, por causa da metáfora, possivelmente a gente tem a visão de anjos com asas. Mas para não ser muito polêmico, eu não vou dizer que nem todos não têm asas, mas eu vou dizer que assim, possivelmente não tenham asas. Vocês lembram dos anjos que visitaram Abraão, Isaac, com aparência de homens, os varões galileus, na ressurreição de Cristo? Será que eles estavam asas gigantes? Ou eram como homens, varões de vestes brancas, como homens normais, vestindo de branco? Como é que seriam os anjos lá? Então, a gente tem muito esse contexto místico, irmãos. A auréola, aquela língua de fogo, asas nos anjos, a gente tem muito disso. Então, possivelmente, essa ideia vem do contexto deles serem ágeis, velozes, cortando o espaço, sem muita barreira de espaço-tempo, porque eles são espírito. Outra coisa, para que espírito precisa de asa mesmo? Asa não é para voar? Para que espírito precisa de asa? Deus tem asa também? Salmo 91 fala, e debaixo das tuas asas estarei seguro. Se você põe asa em anjo, porque na Bíblia apareceu um anjo com asa, vamos pôr asa em Deus também. Não tem Salmo 91? E debaixo das tuas asas eu estarei seguro. Deus tem asas? E aí, Carla? Deus tem asa? Mas a Bíblia fala que Deus tem asa, né? Uma linguagem metafórica, irmãos. Mas a gente não pode transformar isso em misticismo. Tem que entender. Então, os anjos cortam os ares, são rápidos como ventos, como labaredas de fogo. Mas de Jesus, o autor fala, epa, vírgula, agora sobre Cristo, põe uma vírgula aí, põe uma vírgula. Vamos falar de Cristo agora, põe uma vírgula. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, o Senhor é eterno. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Colocou Jesus como Deus e assentado no trono, irmãos. Muito diferente dos anjos. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos em obras. Jesus fez, faz e fará obras sempre perfeitas, sem nenhum pecado. Ai, mas os anjos são perfeitos. Então, precisa estudar com o reverendo Marcos, na escola bíblica, sobre a queda dos anjos. Os anjos são perfeitos por causa de Cristo, por causa de Deus hoje. Hoje. Mas de onde veio Satanás? De onde vieram os demônios? As obras de Cristo são sempre maiores e são sempre perfeitas. Olha aqui o que diz acerca das obras do Filho. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus contemporâneos. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus sempre fazendo a justiça e detestando a iniquidade, odiando a iniquidade. Jesus fez obras perfeitas, por isso ele é superior também. Jesus foi cheio do Espírito Santo, quando fala assim, te ungiu com óleo de alegria, está falando do Espírito. O Espírito Santo, do preenchimento, da plenitude do Espírito Santo, como a nenhum dos teus contemporâneos. Jesus foi cheio do Espírito como a nenhum. Ele na sua pregação lá em Nazaré, se eu não me engano, em Nazaré, ele abre a Bíblia no profeta Isaías e fala, o Espírito de Deus está sobre mim. E me ungiu para proclamar a libertação, a libertar os escravos, proclamar, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor, e mais ou menos esse o contexto. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Você sabe o que significa o nome Cristo? Pergunta de escola bíblica, vocês sabem o que significa o nome Cristo? Ungido. Jesus, Salvador. Jesus Cristo, Salvador, ungido. E foi ungido, cheio do Espírito Santo, separado para essa obra majestosa de redenção. Ainda, Jesus é superior por causa das obras. No princípio, Senhor, tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos.
Aí o irmão Gilberto, no começo do culto, falou, eita, Vladimir, aquele texto de Salmo é difícil, em Salmo 4 é difícil de ler. Tem Salmo que ele não é tão sonoro mesmo. Mas vamos ler ele rápido, alguns trechos, irmãos, só nesse contexto de Hebreus. Eu abri aqui de novo. Imagine o filho, irmãos, diante dessa cena. O texto está falando assim, versículo 10 de Hebreus. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra de tua mão. Está falando da obra da criação. Jesus participando ativamente da obra da criação. E o Salmo 4 fala louvor ao Deus Criador. E olha o que o Salmo fala. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendestes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. O vento tem asas? Figurado também, irmãos. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. É decreto de Deus, irmãos. Os montes subam, os vales desçam, a água para aqui. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão. Mar, vem até aqui, e daqui você não vai ultrapassar. Puseste as águas, tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. E aí vai. Tem mais uns 10 versículos aqui, enaltecendo a majestade do Deus Criador. Aí todas essas coisas, irmãos, a gente pode reputar isso a anjos? A Bíblia fala assim, não, Senhor. Cristo é superior, porque Ele fez coisas que nenhum anjo vai fazer. E nenhum anjo pode fazer. E nenhum anjo fará. No princípio, Senhor, tu lançaste. Está vendo que é o mesmo salmo? Tu lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles, os céus, perecerão, porém tu permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como vestes. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém, irmãos? O Senhor Jesus tem obras superiores, por isso o escritor de Hebreus fala, nós vamos atribuir supremacia a Cristo, e nós não vamos voltar a isso anteriormente, porque Cristo fez o que anjo nenhum fará. E aí a pergunta, por que orar? Por que existem pessoas que oram a anjos? Se eles são limitados em poder. E se Cristo nos ensina a orar, Pai nosso que estás nos céus, orar ao Pai, aquele que tem todo o poder em suas mãos. Por que nós, às vezes, retrocedemos? Cristo é superior por causa de suas obras. Por fim, você pode falar amém. Por fim, para finalizar, o outro argumento, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O destino de Cristo e a posição eterna de Cristo é superior aos anjos. Cristo está à destra do Deus Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é quem governa todo o mundo. E nós iniciamos o Salmo 110 acerca da esperança do Messias. Olha aí, Salmo 110 rapidinho.
E aonde que está tendo a aplicação desse salmo? Em Hebreus. Salmo 110, está escrito o seguinte. A visão do reino e sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor. Como assim, disse o Senhor ao meu Senhor? Jesus usa esse texto também numa passagem para falar da sua pré-existência num debate entre os judeus. Jesus pergunta assim aos seus discípulos, como é que eles falam que eu sou filho de Davi? Se Davi disse, inspirado por Deus, isso aqui, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Deus está dizendo a Jesus Cristo aqui, é o Filho pré-encarnado. Disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus é Senhor também, irmãos. Senhor com letras maiúsculas. Então disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Os judeus interpretaram esse texto como? Jesus veio, então o Senhor tem que ser imperador de Roma e destruir todos os inimigos. Hebreus vem e fala que isso é uma realidade hoje para o Messias. Hoje Cristo está sentado à destra de Deus e haverá um momento em que todos os seus inimigos estarão debaixo dos teus pés. É quando da segunda vinda dele, em que ele destruirá todos os inimigos, inclusive a morte. Oi. Então o Salmo 110 fala, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. E aí vai, mas a ideia é que a gente tem uma aplicação direta desse salmo aqui em Hebreus, quando diz que o Senhor, o destino eterno, a posição eterna de Cristo, é de dominador, é sentado à destra da majestade de Deus Pai. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E a pergunta é, a qual dos anjos jamais se disse isso? Jamais se comentou isso? Jamais se ensinou tal honraria e dignidade? É sobre o Filho. E por fim, é um resumo do que são os anjos. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço a favor do que hão de herdar a salvação. O que são os anjos? Os anjos são ministros de Deus, que atuam no crescimento e no gerenciamento do evangelho como um todo. E eles são enviados para servir a sua igreja, amando de Deus, e auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Nós não denegrimos os seres espirituais, os anjos. São seres criados por Deus, que também têm a sua função e executam o seu papel no reino de Deus. Mas nós não podemos extrapolar o que a Bíblia diz. E principalmente, de modo algum ofuscar a glória de Cristo por meio de um entendimento ou relacionamento equivocado com os anjos. Paulo fala até um alerta para a igreja, cuidado, mesmo que apareça um anjo de luz e pregue outro evangelho. Claro que é uma hipótese, mas o contexto também é um contexto para alertar pessoas que dão muito valor a isso. Mas ele fala, ainda que apareça um anjo de luz e pregue outro evangelho, que seja anátema. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o evangelho, a revelação do Senhor, a supremacia de Cristo é fundamental para a igreja. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?